Opa, aqui é o Ailton da Escola de Trading e eu tô aqui para fazer mais uma análise ao vivo. Se você tem seguido meus vídeos aí, você tem visto que a gente tem acertado, né? Desde que a gente começou, desde que eu comecei as análises no final do ano passado, todas deram certo para trading. Se você seguiu, parabéns, você conseguiu os lucros. Se você faz punt, se você faz aposta, talvez você não tenha conseguido tanto resultado assim. Mas para trading, todas as análises que a gente fez até agora deram certo. Bom, vamos fazer uma outra aqui hoje, com bastante detalhe, com bastante calma. E vamos acertar mais uma, né? A gente, por causa de acertar tantas vezes seguidas, a gente acaba pegando um pouco de autoconfiança, né? Só o que a gente precisa fazer é não deixar essa autoconfiança ficar muito elevada, né? Como se a gente fosse acertar sempre. A gente tem que ter calma, sempre ter bastante cuidado para fazer a análise, para não acabar errando. Então é só ter bastante calma, sempre fazer do mesmo jeito, sem pressa, que sempre dá certo, tá? Então vamos fazer assim com essa aqui também. Como você sabe, eu estou aqui no site do nossa escola de trading. Se você ainda não se inscreveu no site, basta clicar nesse link aqui, ó. Se inscreve, é gratuito. Você vai receber meus materiais sempre que eu tiver um material novo, você vai receber no seu e-mail. E bem aqui tem a minha conta do Skype. Você pode clicar aqui, você vai ter acesso a mim no Skype. Pode me mandar um convite de amizade e a gente pode programar uma aula sua gratuita, uma aula prática aos finais de semana, tá? Você vai operar junto com a gente no grupo dos alunos do curso, tá? Então, você pode entrar aqui, falar comigo no Skype, me mandar um convite de amizade, pedir uma aula gratuita e a gente programa essa para você, certo? Então vamos lá, vamos para a nossa análise da semana. Bom, resolvi escolher esse jogo aqui, né, Roma e Milan, por ser um dos melhores que vai ter no final de semana. Vai ter muito jogo de Copa, né? Cuidado com esses jogos, eles costumam oscilar muito. Não são jogos dos campeonatos nacionais, então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Esse aqui é um jogo do campeonato italiano, apesar de ser um clássico, a gente consegue achar alguma brecha aqui para fazer alguma coisa legal nesse jogo aqui. Então, vamos lá. Vamos ver o que tem aqui pra gente. Então o jogo é no sábado, né? Dia 9. 5h45 da tarde pra gente aqui. 19ª rodada do italiano. Então nos últimos 3 anos, a gente vê aqui uma vitória do Milan ano passado, né, em maio do ano passado, 2-1 para o Milan. Depois a gente vê aqui empate, vitória do Roma, empate e outra vitória do Roma. Então dos últimos 3 anos o Roma tem vencido mais do que o Milan. Tá. Os últimos 10 jogos em todas as competições, o Roma tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 empates, 2 vitórias e 2 derrotas. É isso na temporada. O Milan tem 2 derrotas, 1, 2, 3, 4 empates e 4 vitórias. Parece que os últimos 10 jogos do Milan são um pouquinho melhores. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui.
Então o Roma, na classificação do italiano, o Roma aparece em quinto, 33 pontos. O Milan vem em sétimo com 28. Jogando em casa, o Roma vai jogar em casa nesse jogo. Em casa o Roma tem 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota apenas. Fez 19 gols e sofreu 8. O Milan tem 3 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Fez 11 gols, sofreu 11. Parece que a defesa do Milan não é tão boa quanto a do Roma, né? Nem o ataque. O Milan cai um pouquinho de produção, né? Ele está em sétimo aqui, cai de produção para 11º jogando fora de casa. O Roma mantém, até melhora um pouquinho, né? Jogando em casa ele tem um desempenho melhor do que o geral. Beleza. Aqui embaixo a gente vê os jogos do Roma em casa. A gente vê aqui a única derrota que ele teve. 2, 3, 4, 5, 6 vitórias, 1 empate. O Milan tem 3 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Então tudo aqui. Olhando por esse lado, né, pelo Roma ter uma derrota só, ele perdeu uma vez e não perdeu 7 jogos. O Milan tem 3 vitórias e não venceu 6 jogos. Então aqui o favoritismo é do Roma, tá? O favoritismo é do Roma. Aqui daria pra gente pensar numa operação contra o Milan, certo? Bom, se for para mercado de gols, a gente vê aqui placares do Roma com 2-0, 3-1, 2-2, 5-1, 2-1. O Roma oscila entre over 1,5 e over 2,5 dos jogos. O Milan tem placares mais baixos, né? 1-0, 1-1, 0-0, 2-0 no máximo. Teve um 4-2 e um 2-3, mas esses saíram da curva. Tem um 3-1 aqui também. O Milan já é um time de menos gols, né? Ele oscila em over 1,5. Tá, então parece que é uma lei ao Milan, e o mercado de gols a gente vai decidir aqui embaixo. Análise classificativa, o Roma é quinto, ele entra aqui. Desse topo da tabela, o Milan perdeu de todo mundo e teve aqui placares baixos, 1-0 e 2-0. Todos os jogos aqui, ó, do Milan, quem abriu o placar primeiro foi o time da casa. O Milan é sétimo, ele entraria aqui. E dessa parte aqui o Roma só perdeu pro Atalanta. Ele não perdeu do resto. E a maioria dos jogos aqui, ó. Casa. E casa aqui. A maioria dos jogos quem abriu o placar foi ele, Roma. Certo? Então a lei ao Milan parece ser de valor. Descendo pro quadro de gols, o Roma tem 2,38 gols marcados em casa. O Milan tem 1,22 sofridos. O Milan tem 1,22 marcados e o Roma tem 1 sofrido. Realmente o ataque do Roma é muito melhor e o ataque do Milan não é tão bom assim. Parece que o Roma tem mais capacidade de gol do que o Milan. Média de gols marcados mais sofridos, 3,38 Roma, 2,44 Milan. 2,44. Isso aqui, essa média menor, não chega a 2,5. Então, se for fazer over nesse jogo, o mais fácil a ser alcançado seria um over 1,5. O mais fácil, tá? Talvez esse jogo vire over 2,5. Talvez, não é certeza. Somente vira over 2,5 se a zaga do Milan errar, porque ele tem a zaga pior. Tá? Se o Milan errar mais no jogo,
esse jogo vira over 2,5. Mas o mais fácil a ser feito é over 1,5. Jogos sem sofrer. 25% do Roma. 56% sem marcar do Milan. Mais da metade dos jogos do Milan ele não faz gol. Jogos sem sofrer. 11% do Milan. Jogos sem marcar. 13% do Roma. O Roma faz gol em bastante jogo. E o Milan sofre gol em bastante jogo. Portanto, a lei vale a pena, certo? Lei ao Milan. Jogos com mais de 2,5, 63% do Roma. 67% com... Aliás, 33% com over 2,5 do Milan. 67% com under 2,5 do Milan. 38% com under 2,5 do Roma. Isso aqui realmente é porque o Roma marca bastante gol, tá? Só que depende um pouco, nesse jogo aqui vai depender um pouco da zaga do Milan. Como a gente viu aqui, ó, os jogos aqui de cima do Milan, contra times de topo de tabela, não são over 2,5. Muito cuidado com esse over aí, tá? Cuidado com isso aí. Abre o marcador, 75% do Roma, 33% do Milan. Realmente, o Roma tem muito mais capacidade de fazer gol primeiro. Portanto, a lei ao Milan é válida. Momento de gols. Se for fazer over, caso você quiser fazer over, tome cuidado. As barras vermelhas indicam que o Milan não sofre muito gol no primeiro tempo. Tá? Cuidado com a entrada de over nesse primeiro tempo aqui. Cuidado. O melhor a se fazer é colocar um over no segundo tempo. A barra de gols marcados do Roma, os dois melhores momentos do Roma no jogo, são justamente nos dois piores momentos do Milan no segundo tempo. A barra vermelha do Milan aqui no começo do segundo tempo e aqui no meio do segundo tempo batem exatamente com os dois melhores momentos do Roma. O melhor a se fazer over é nesse momento aqui, tá? Cuidado com o over no primeiro tempo. Só se o Milan estiver sofrendo demais mesmo, porque o Roma faz alguns gols no primeiro tempo. Somente se tiver fácil para fazer para o Roma pressionar o Milan, talvez valha um over no primeiro tempo. Se não, o melhor a ser feito é no segundo. Muita atenção aqui. Bom, resultado ao intervalo. Costuma acontecer muito 1-0 para o Roma, 25%. E o segundo maior placar é 0-0. Do Milan tem muito 0-0, que eu acabei de falar. Não tem muito gol do Milan no primeiro tempo. A maioria dos placares do Milan fora de casa é 0-0 ao intervalo. E o segundo placar é 1-0 para o time da casa. Isso aqui mostra que realmente a lei ao Milan vale. Ou é 0-0 ou é 1-0 para o time da casa. Ou é 0-0, ou é 0-0, ou é 1-0 para o Roma. A lei vale. Cuidado com o over no primeiro tempo. Ok? Então, vamos dar uma olhada na Betfair. Aqui na Betfair está mostrando que realmente o Roma é favorito. A odd do Milan para lei tá boa. 4.4 ainda é uma boa odd. E o over 1,5 tá 1,36. Tá uma odd perto dos 1.5 que eu tenho falado, que é a melhor para se fazer over 1,5, tá? Então, dependendo do jogo, dá para esperar 1.5 ou então entrar no segundo tempo em over. Se não, lei ao Milan é o melhor. Ok? Então é isso. Muito obrigado, abraço e até a próxima. Bons greens, até mais.